Sinta o silêncio. Um silêncio que, por mais que tente, você não consegue quebrar. Você já se sentiu assim? Como se as palavras fossem insuficientes para descrever o que há em sua alma. Como se houvesse algo em seus olhos, uma profundidade, uma intensidade que as pessoas notam, mas não conseguem explicar. Um brilho que não é arrogância, mas luz. Uma calmaria que não é inércia, mas paz. Talvez você sempre tenha se sentido diferente, como um livro aberto para uns e um enigma para outros. E a verdade é que você não está errado. Há algo em seus olhos, algo que está além da aparência. Algo que revela quem você e a sua verdadeira essência. Não é algo que você escolheu. É algo que foi colocado em você. Uma marca espiritual invisível, mas poderosa, que te separa dos demais. Uma assinatura divina que revela sua missão. E hoje, vamos desvendar essa assinatura. Vamos mergulhar nos 7 sinais que os olhos dos escolhidos carregam. Se você já sentiu que há algo diferente em seu olhar, preste atenção. Cada um desses sinais é um eco da sua alma. E se você sentir que essa mensagem ressoa com a sua alma, com quem você é, inscreva-se e ative as notificações. Aqui, neste espaço, falamos sobre verdades que tocam a alma e despertam a consciência. Primeiro, olhos que veem o não dito. Seus olhos carregam uma percepção que vai muito além da lógica humana. Você consegue ver as verdades ocultas, as dores disfarçadas e as mentiras bem construídas. É como se a sua visão fosse um raio-x espiritual que enxerga através da superfície. Basta um olhar seu para que algo seja revelado. Não é uma análise racional, é uma sensibilidade espiritual, um dom divino. Você já notou como consegue perceber quando alguém está tentando parecer forte, mas por dentro está em pedaços? Você não precisa que a pessoa te conte. Seus olhos atravessam as barreiras invisíveis e tocam diretamente na essência daquela pessoa. Essa capacidade de perceber o não dito faz de você uma pessoa única, alguém capaz de oferecer compreensão sem precisar de muitas explicações ou justificativas. Você não precisa que as pessoas se justifiquem para você, você as compreende no essencial. Essa visão espiritual também se manifesta diante da falsidade. Você pode não ter provas, mas sente, no olhar, quem não está sendo verdadeiro. Você já sentiu essa inquietação? A presença de algo que não se encaixa. Seu olhar se torna um espelho, e muitos se incomodam com isso, pois você revela o que eles tentam esconder. Não leve isso como um fardo. É um presente. Sua missão é ver onde os outros não veem, é estender a mão e oferecer ajuda. Muitas vezes, apenas com seu olhar, você transmite compreensão e cuidado. Esse dom transforma relacionamentos, pois quem é verdadeiramente visto se sente acolhido e seguro. Seus olhos curam feridas invisíveis, e isso acontece sem esforço. Ao longo da sua vida, muitas pessoas já te disseram: parece que você me entende só de olhar. Isso não é um acaso. É um sinal de que o espírito que habita em você capta o que a boca não consegue dizer. Esse olhar que vê o não dito é uma prova clara de que você foi separado. Segundo, olhos que carregam luz em meio à dor. Quando todos parecem exaustos e desmoronando pela dor, seus olhos continuam a brilhar. Não é um brilho falso, como um sorriso forçado, mas uma luz que vem da sua fé. É a certeza de que, mesmo na tempestade, Deus não te abandonou. Esse brilho inspira quem o encontra, pois transmite esperança quando tudo parece dominado pelo desespero. Em momentos de crise ou luto, enquanto outros se entregam ao desespero, seu olhar continua a transmitir vida. As lágrimas podem até rolar, mas nos seus olhos há uma chama que não se apaga. Essa chama mostra que a dor não tem a última palavra. Essa luz é notada por todos ao seu redor. Muitos te procuram justamente quando tudo está desmoronando, porque veem em seus olhos algo diferente. É como um farol na escuridão, orientando e lembrando que há um caminho a ser seguido. A sua presença traz segurança, mesmo quando a situação parece não ter uma saída visível. Você não precisa falar muito para transmitir essa força. O brilho nos seus olhos já é suficiente para comunicar: Deus ainda está aqui. Esse presente se torna uma fonte de conforto para aqueles que perderam as forças. É uma energia silenciosa que se espalha e alcança corações partidos, levantando aqueles que estavam prestes a desistir da própria jornada. Esse sinal mostra que os seus olhos não são apenas órgãos de visão, mas portais de esperança. Mesmo em meio à dor, eles carregam uma marca espiritual inesquecível. Essa luz é a prova de que Deus te separou para brilhar em tempos difíceis.
Seus olhos, mesmo quando choram, continuam a iluminar caminhos que muitos já acreditavam perdidos. Terceiro, olhos que acalmam ambientes. Seus olhos têm um poder silencioso que toca os corações mais atribulados. Quando uma pessoa ansiosa encontra seu olhar, ela sente a alma desacelerar. Não é mágica, é uma presença espiritual. Você transmite paz simplesmente por existir. O seu olhar comunica: você não está sozinho. Deus está perto. Essa certeza traz uma cura invisível para aqueles que vivem em meio à confusão. Imagine uma pessoa com pensamentos acelerados, cheia de medo ou de dúvidas. Ao olhar em seus olhos, algo dentro dela muda. As emoções turbulentas começam a se acalmar e a respiração volta ao ritmo normal. Isso acontece porque o seu olhar carrega um equilíbrio. É como se ele transmitisse um sopro celestial, de forma silenciosa. Essa capacidade de acalmar ambientes não depende de palavras bonitas ou discursos longos. Em muitas situações tensas, o seu olhar basta para que as pessoas sintam paz. É como se a energia espiritual que habita em você fosse liberada através dos seus olhos. Você é um canal de paz, um instrumento de harmonia e consolo em meio ao caos. Não é incomum que alguém te diga: só de estar perto de você eu me sinto mais leve. Isso acontece porque o seu olhar comunica mais do que a sua boca poderia. Ele transmite fé, segurança e confiança em Deus. Em momentos de crise, esse olhar se torna uma âncora para muitos corações que estavam prestes a se perderem. Essa paz que flui pelos seus olhos é um reflexo da sua intimidade com o Criador. É o fruto de noites de oração, de lágrimas escondidas e de uma fé forjada no silêncio. O ambiente pode estar carregado de tensões, mas quando seu olhar se manifesta, é como se o ar fosse purificado. Tudo muda, porque a presença de Deus se revela em você. Quarto, olhos que confrontam o espírito errado. Seus olhos carregam uma força silenciosa que perturba aqueles que vivem de aparências. Não é um julgamento humano, mas uma revelação espiritual. Você não precisa acusar ou apontar falhas, pois o seu próprio olhar já expõe o que estava escondido. Quando essa luz se manifesta, a verdade aparece de forma inevitável. E é exatamente isso que gera desconforto em corações que preferem ficar nas sombras. Em diferentes ambientes, seja na família, no trabalho ou nos círculos sociais, você atrai respeito ou resistência, sem entender completamente o porquê. Isso acontece porque os seus olhos carregam a presença de Deus, e aqueles que andam na escuridão não conseguem ficar diante dessa luz. O seu olhar age como um espelho que revela as intenções ocultas. Fingir se torna impossível diante de uma marca espiritual tão intensa. As pessoas que vivem atrás de máscaras se sentem desconfortáveis, não importa o quanto elas se disfarcem. Você vê além. O seu olhar atravessa as fachadas e alcança a essência. Por isso, pessoas com segundas intenções preferem evitar o seu contato visual. Você não precisa falar. A sua presença já expõe as incoerências. É um confronto natural, não ensaiado. A luz que você carrega fala mais alto do que qualquer argumento. Muitos não entendem o porquê desviam o olhar ou mudam de assunto ao te encontrar. A verdade é simples. Esse olhar revela mais do que as palavras poderiam. Aqueles que abrigam inveja, falsidade ou ódio em si mesmos preferem se distanciar. Eles não suportam ser expostos. O confronto acontece silenciosamente, mas é poderoso. A luz nunca precisa gritar para vencer a escuridão. Carregar esse presente não é fácil. Muitas vezes, você experimenta afastamentos repentinos, rejeições ou olhares de desconfiança. Isso pode trazer dor, pois o coração humano deseja ser aceito. Mas, com o tempo, você entende que isso não é pessoal. É espiritual. A sua presença perturba porque você foi ungido para revelar o que não deve permanecer oculto. Faz parte da sua vocação, não é um defeito. Esse olhar funciona como um farol de justiça. Ele ilumina lugares escuros, confronta intenções malignas e traz clareza para ambientes carregados. Não se trata apenas de expor, mas de trazer libertação. A luz que emana dos seus olhos não destrói, ela liberta. Ela denuncia mentiras, desmantela manipulações e aponta caminhos verdadeiros para aqueles que desejam ser restaurados. Essa é a sua missão. Quando alguém escolhe permanecer na escuridão, o seu olhar se torna insuportavelmente desconfortável. Mas quando alguém deseja mudança, esse mesmo olhar se torna libertador. Muitos testemunham terem sentido paz ao serem olhados por alguém que carrega essa marca. Isso não é intimidação, é cura.
É Deus usando seus olhos como uma ferramenta para expor as cadeias e oferecer libertação espiritual. Esse confronto também serve como proteção. Muitas vezes você percebe de imediato quem não deve ficar por perto. Seus olhos funcionam como um radar espiritual, identificando perigos ocultos. Essa sensibilidade te salva de armadilhas e relacionamentos destrutivos. Portanto, embora possa parecer um fardo, esse presente é também uma armadura. Ele te guarda, te guia e te mantém alinhado com o propósito divino. É importante lembrar que essa revelação não vem para humilhar, mas para transformar. Quando seus olhos expõem algo, é uma chance para mudança. A luz não condena. Ela apenas convida à verdade. Quinto, olhos cheios de compaixão silenciosa. Seus olhos conseguem comunicar compaixão sem depender de frases prontas. Quando uma pessoa ferida cruza o seu olhar, ela sente a alma sendo vista com cuidado. É como um cobertor quente em uma noite fria, que envolve as vulnerabilidades com respeito. Nada é exigido. Nada é cobrado. Apenas a sua presença e um silêncio acolhedor que oferece um espaço seguro para respirar. Mesmo quando não há lágrimas visíveis, os seus olhos carregam um pranto que entende as perdas. Esse choro silencioso diz: eu reconheço a sua dor e eu fico aqui. A pessoa sente que não precisa explicar tudo, porque ela já foi compreendida no essencial. Essa experiência cura ressentimentos, diminui a culpa e reconstrói a confiança ferida, passo a passo, com ternura. A compaixão silenciosa não confunde liberdade com negligência. Seus olhos não invadem, não pressionam, nem investigam feridas antes da hora. Eles esperam, como quem segura uma mão e diz: caminhe no seu ritmo. Essa postura devolve a autonomia, alivia os medos e permite que o coração ferido se reorganize por dentro, sem pressa, sem comparações. Muitos relatam um alívio imediato ao serem olhados por você. É como se a atmosfera pesada se tornasse mais leve e o peito ganhasse espaço para um suspiro longo. Isso não é uma sugestão emocional, é uma ação de cuidado espiritual. Seus olhos canalizam a paz que vem de cima, tornando suportável o que parecia insuportável, equilibrando as emoções e trazendo segurança emocional para seguir em frente. Em hospitais, despedidas e reconciliações, essa compaixão brilha com delicadeza. Você não promete respostas fáceis, mas oferece presença real. Seus olhos lembram que a dor tem um tempo e que cada lágrima terá um destino. Acolher é construir um abrigo para a alma, deixando a esperança respirar. Assim, a pessoa encontra forças para continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Seus olhos não desvalorizam histórias. Eles honram jornadas, reconhecem limites e celebram pequenas vitórias invisíveis. Um gesto de percepção, uma coragem silenciosa, uma discreta decisão de recomeçar. Tudo é notado com respeito. Aqueles que se sentem vistos com dignidade abrem seus corações sem medo. A compaixão se torna um solo sólido, uma base segura para reconstruir laços e reordenar capítulos com humildade autêntica. Essa compaixão silenciosa também cria pontes onde antes havia muros. Relacionamentos marcados pela desconfiança começam a se abrir quando a pessoa percebe que não será humilhada. O seu olhar diz: você importa, mesmo que ferido. Essas palavras mudas têm um peso curador. Elas juntam fragmentos emocionais, reorganizam memórias e oferecem caminhos de reconciliação com a própria história, com verdade e delicadeza. A compaixão dos escolhidos não infantiliza ninguém. Pelo contrário, ela desperta coragem. O seu olhar encoraja passos responsáveis, sem culpas desnecessárias. Ele sussurra suavemente que o futuro ainda pode florescer. Aqueles que recebem esse olhar recuperam a autoestima, reassumem a voz e retomam o sonho com realismo. Uma esperança madura nasce quando alguém acredita em nós com respeito genuíno e paciência. Isso acontece sem alardes. Esse presente surge da sua intimidade com Deus. Seus olhos se tornam um canal de uma fonte inesgotável de misericórdia. Não é uma performance. É um transbordo. Após batalhas secretas e oração persistente, a compaixão se torna visível. Quem encontra esse olhar entende que existe um amor que não vai abandonar. A cura começa onde a alma, finalmente, encontra um descanso possível. Simples e fiel. Se você reconhece esse movimento em si mesmo, continue sendo um refúgio para aqueles que chegam cansados. Deixe seus olhos permanecerem compassivos sem pressa para explicar o inexplicável. Sua presença já comunica esperança. Ande perto, ore em silêncio. Ofereça um cuidado prático.
Assim, seus olhos contarão histórias de cura onde as palavras não chegariam e vidas serão fortalecidas novamente. Sexto, olhos que parecem ter visto demais. Muitos olham para você e notam um olhar antigo, profundo, como se ele carregasse estradas percorridas que não cabem em calendários. Mesmo quando você é jovem, você carrega uma maturidade surpreendente. Há algo nos seus olhos que mistura serenidade e firmeza, como quem atravessou tempestades e aprendeu a ler os ventos. Essa impressão desperta respeito, curiosidade e um silêncio de escuta. É uma presença esculpida pela esperança. E ela está viva. Esse olhar maduro, muitas vezes, surge de batalhas silenciosas. Em um quarto fechado, entre lágrimas e orações, uma coragem discreta é forjada. O mundo pode não saber, mas seus olhos guardam os registros de longas noites, de perguntas difíceis e de respostas recebidas no tempo certo. Eles demonstram resiliência, porque aprenderam a se levantar quando tudo parecia desmoronar ao redor. Uma firmeza que se mantém inteira. Os seus olhos se assemelham a bibliotecas vivas. Cada prateleira é uma experiência. Cada livro, uma lição aprendida com dor e fé. Eles não se impressionam facilmente, mas permanecem sensíveis ao que importa. Essa combinação de sensibilidade e sobriedade oferece direção para aqueles que estão perdidos. O seu olhar afirma que existe um caminho, mesmo quando os mapas parecem rasgados pelo medo. Confie na jornada. Aqueles que convivem com você percebem que você vê além das aparências. Seus olhos não se distraem com o brilho passageiro. Eles buscam substância, coerência, caráter. Essa busca constante dissipa as ilusões e aproxima as verdades. Dessa forma, suas amizades se tornam mais saudáveis. Suas parcerias se alinham e as suas decisões ganham clareza. O olhar amadurecido protege os seus destinos com uma vigilância amorosa. Ele guarda os limites. Essa maturidade não é resultado da perfeição. É resultado da sua dependência de Deus. Seus olhos aprenderam a pedir ajuda, a reconhecer os limites e a descansar quando necessário. Por isso, você não compete, nem se compara. Você celebra quando alguém avança e intercede quando alguém cai. O seu coração, alinhado com Deus, reflete nesse olhar que sustenta, guia e lembra das promessas que se mantêm vivas e firmes no propósito. Se você reconhece essa característica em si mesmo, valorize-a. Proteja o seu olhar das distrações. Alimente a fé que te moldou e continue escolhendo o bem. Deixe sua história inspirar sem precisar provar nada. Ande com sobriedade, alegria e constância. Seus olhos já contam um testemunho. Houve dor, houve esperança, houve vitória. Agora, há uma vida transbordando de significado e coragem para continuar. Sétimo, olhos que carregam um chamado divino. Seus olhos carregam uma evidência do seu chamado. Mesmo antes de você saber qual era o seu propósito, o chamado já estava refletido neles. É uma marca espiritual que antecipa um futuro alinhado com o céu, revelando a sua identidade antes de qualquer missão ser cumprida. Essa é a verdade. Muitos líderes espirituais e homens de fé foram reconhecidos pelo olhar. Mesmo antes de exercerem ministérios, as pessoas olhavam para eles e diziam: há algo em você. Esse algo estava refletido nos olhos. O mesmo acontece com você. O seu chamado, refletido nos seus olhos, te dá coragem em meio às lutas. Quando a jornada se torna pesada, basta você se lembrar desse brilho interior para continuar. É a prova de que não há desistência possível, pois o propósito é maior que a dor. Aqueles que olham para dentro de si e percebem esse reflexo, sabem que não nasceram para parar. Eles nasceram para completar. Essa marca também desperta a confiança nos outros. Muitos te seguem sem precisar de grandes discursos, porque encontram em seus olhos um senso de direção. O seu olhar inspira credibilidade, transmite uma autoridade silenciosa e lembra as pessoas que Deus ainda está guiando tudo. Esse chamado visível fortalece comunidades, famílias e amizades, porque oferece direção em tempos de incerteza. É impossível esconder essa luz. Você pode até tentar se recolher, viver discretamente, mas seus olhos te revelam. Eles carregam a prova de um plano que não pode ser apagado. Essa revelação às vezes te deixa inquieto, mas também te consola. Mesmo quando você se sente perdido, seus olhos continuam a testemunhar que o chamado permanece vivo e nunca se apaga. Com o tempo, esse olhar amadurece e se torna ainda mais poderoso. Deixa de ser um mero brilho intenso e passa a carregar uma profundidade serena.
Ele combina firmeza e doçura, convicção e humildade. Essa evolução mostra que a sua vocação não é um peso, mas uma honra. É um privilégio ser usado por Deus para tocar vidas com apenas um olhar verdadeiro. Se você sente que seus olhos carregam esse chamado, não o negue. Reconheça que há algo divino em você. Permita que essa luz se manifeste até mesmo em pequenos gestos. Onde quer que você esteja, seus olhos já pregam, inspiram e revelam. O chamado que habita em você não depende de aplausos. Depende da sua rendição. E a sua missão começa agora. Talvez, durante toda a sua vida, você tenha sentido que era diferente. Houve momentos em que se sentiu deslocado, intenso demais, incompreendido por muitos. Hoje, olhando para dentro de si, você entende que os seus olhos sempre carregaram essa verdade. Mesmo antes das palavras, eles mostravam que você não era comum. Deus separa os seus escolhidos de dentro para fora, deixando sinais claros. Os olhos são muito mais do que janelas para a alma. No caso dos escolhidos, eles são assinaturas espirituais. Cada olhar seu já anunciava um chamado, mesmo que você não soubesse. E essa marca é desconfortável, porque nem todos suportam a verdade refletida neles. Mas aqueles que são sensíveis ao Espírito reconhecem a luz, sentem a sua presença e respeitam o que você carrega. Você não precisa gastar energia se explicando ou tentando provar quem você é. Seus olhos falam por você. Eles foram ativados para iluminar, discernir e revelar. Se algumas pessoas se afastam, é porque não conseguem suportar a intensidade dessa luz. Não veja isso como rejeição, mas como a confirmação de que existe algo divino em você. Sua missão não depende da aprovação deles. Agora, é hora de refletir. Quais desses sinais você já percebeu em si mesmo? Talvez alguém já tenha te dito que seus olhos são profundos, intensos, diferentes. Compartilhe nos comentários, porque o seu testemunho pode ser a resposta para um outro escolhido que ainda não entendeu o que carrega. Sua experiência pode iluminar caminhos e despertar outros para a verdade.